Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. No vídeo de hoje nós estaremos maratonando questões da disciplina de História, otimizando os nossos estudos para quem está se preparando para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bora! Primeira questão, Marinha, Colégio Naval, ano 2014. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 1946. Sobre a economia do governo Dutra, é correto afirmar que, alternativa A, o presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo o pleno controle estatal na economia e, ao final do seu governo, lançou a campanha O Petróleo é Nosso. Alternativa B, com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Alternativa C, o presidente Dutra propôs o SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos por áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Alternativa D, o governo Dutra inicialmente seguiu um modelo antiliberal, todavia com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança de orientação nessa política. Alternativa E, com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumulada. Gabarito da questão, alternativa E, com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas em moeda estrangeira acumulada. Comentário da questão: o governo de Eurico Gaspar Dutra estende-se de 1946 a 1951 e deu início ao período conhecido como a Quarta República Brasileira. Esse período iniciou-se com a deposição de Getúlio Vargas e estendeu-se até 1964, quando ocorreu o golpe militar. Grande destaque a ser realizado sobre os anos do governo de Eurico Gaspar Dutra estão relacionados ao contexto da Guerra Fria. A partir de 1946 e 1947, o quadro da bipolarização do mundo já se evidenciava e o alto interesse dos Estados Unidos no Brasil transformava o país em um território de alta importância estratégica. No campo econômico, o governo de Dutra impôs uma política de incentivo à importação de bens de consumo como formas de combate à inflação. O resultado disso foi o esvaziamento das reservas cambiais do país, o que forçou o governo a abandonar essa política de incentivo à importação de 1948. Para contornar a situação econômica delicada, o governo de Dutra propôs o Plano SALT, em que o Estado determinaria os investimentos públicos em algumas áreas essenciais para o desenvolvimento do país: saúde, alimentação, transporte e energia. Marinha, Colégio Naval, 2012. Em fevereiro de 1945, sofrendo várias pressões, Getúlio Vargas convocou eleições presidenciais para dezembro do mesmo ano, concedeu anistia aos presos políticos e permitiu a volta dos exilados ao país. Entretanto, Vargas estimulava um movimento popular que desejava a sua permanência no poder. Nesse contexto, foram organizados diversos partidos políticos. Assinale a opção que apresenta corretamente o principal partido político de oposição a Vargas, o partido que tinha influência de Vargas e o lema do movimento popular, que desejava a continuação de Vargas, respectivamente. Alternativa A: UDN
PTB, queremos Getúlio. Alternativa B. PSD, PTB, fica Getúlio. Alternativa C. UDN, PSD, o povo com Getúlio. Alternativa D. PSD, UDN, queremos Getúlio. Alternativa E. PCB, PTB, queremos Getúlio. Gabarito da questão. Alternativa A. UDN, PTB, queremos Getúlio. Como comentário da questão, Vargas procurou realizar alianças com membros do PSD e até mesmo aliou-se com membros da União Democrática Nacional, UDN, partido abertamente antivarguista. Candidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e enfrentou Cristiano Machado, do PSD, e Eduardo Gomes, do UDN. Na campanha, defendeu uma política de bem-estar social, com a ampliação dos benefícios para os trabalhadores, e defendeu a priorização da industrialização para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas também soube moldar seu discurso para cada local do país em que passava e dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. O resultado da ótima estratégia de campanha não poderia ter sido outro. Vargas venceu por uma larga vantagem os seus adversários e obteve 48,7% dos votos. Com isso, garantiu, dessa vez, de maneira democrática, o seu retorno à presidência. Banca VUNESP, Soldado da Polícia Militar 2017. O regresso ao Rio de Janeiro do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, em 18 de julho de 1945, estava sendo esperado e interpretado como um marco na campanha das forças oposicionistas. O desfile das tropas pelas ruas da cidade seria como uma grande festa da UDN e de seu candidato. O trecho revela um momento importante da crise do Estado Novo associada ao retorno da FEB que, alternativa A, reforçaria a importância dos militares e da UDN na construção de uma saída negociada para o fim da ditadura, o que levou Getúlio a renunciar e se isolar politicamente, sem estabelecer relação com a cena política que viria a seguir. Alternativa B, ressaltaria o vínculo entre os setores de oposição a Vargas e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, na medida em que Vargas tinha sido favorável à entrada na guerra ao lado do eixo. Alternativa C, consagraria a vitória da luta pela democracia e a repulsa à ditadura e ao seu presidente, evidenciando a contradição entre a política externa alinhada com os valores democráticos e uma política interna autoritária. Alternativa D, evidenciaria a fraqueza do governo Vargas naquele contexto, dado ao fato de que o governo teve poucos recursos para sustentar as tropas na guerra, o que reforçou as sensações de pobreza e precariedade disseminadas à época. Alternativa E, consolidaria a aliança entre as elites civis organizadas na UDN, economicamente intervencionista e socialmente conservadora, e os militares recém-saídos da guerra, autoritários e com forte inspiração fascista. Gabarito da questão, alternativa C, consagraria a vitória da luta pela democracia e a repulsa à ditadura e a seu presidente, evidenciando a contradição entre uma política externa alinhada com os valores democráticos e uma política interna autoritária. Comentário da questão. Getúlio Vargas mantinha uma ditadura no Brasil entre 1937 a 1945, o Estado Novo. Era inspirado principalmente no fascismo italiano. Antes de entrar na guerra, negociou com os dois lados, os aliados e o eixo. Mas o bombardeio de navios brasileiros por submarinos alemães e o financiamento dos Estados Unidos
para a construção da usina de Volta Redonda fizeram Vargas escolher o lado dos aliados, mas isso representava uma contradição, que foi o alinhamento externo com democracias e o envio de tropas para lutar por ela, enquanto internamente mantinha um governo autoritário. Esta contradição levou Vargas a ser forçado a renunciar e não se candidatar nas eleições de 1945. PANCA-CESP 2011, aspirante do Corpo de Bombeiro Militar. A Revolução de 1930 assinala a queda da Primeira República e o início da Era Vargas, um período de 15 anos em que o Brasil viveu o clima de polarização ideológica que caracterizava o mundo. Assistiu ao surgimento da indústria de base, foi apresentado aos direitos sociais, sucumbiu a um feroz regime ditatorial e participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1964, o país procedeu ao difícil e complexo aprendizado democrático, durante o qual não faltaram graves crises políticas. Com a ruptura de 1964, iniciou-se um novo ciclo autoritário, agora liderado por militares, que perdurou por 2 décadas. A redemocratização, iniciada em 1985, teve na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, seu marco jurídico político. Considerando as informações apresentadas e a história contemporânea do Brasil, julgue o próximo item. O suicídio do presidente Vargas, especialmente pelo drama pessoal que envolveu e a repercussão dramática que ocasionou, representou uma das graves crises políticas que o Brasil viveu entre a queda do Estado Novo e a ruptura institucional de 1964. O item está certo, como comentário da questão. Getúlio Vargas suicidou com um tiro no peito na madrugada de 24 de agosto de 1954, após ter sido informado de que os altos comandos militares exigiam seu licenciamento do cargo de presidente da República como condição para a solução da crise política em que seu governo se viu envolvido nos últimos anos de seu segundo mandato. Essa crise foi agravada com o atentado do dia 5 de agosto na Rua Toreleiros, na capital do Rio de Janeiro. Perpetrado contra o jornalista Carlos Lacerda, nele morreu o major da Aeronáutica Rubens Vaz, mas teve a participação de membros da Guarda Pessoal de Vargas. Marinha, 2011, aluno do Colégio Naval. O governo do general Eurico Gaspar Dutra inscreveu-se num cenário mundial de profundas transformações geopolíticas. O final da Segunda Guerra Mundial e as transformações subsequentes abalaram profundamente o equilíbrio de poderes até então existentes, abrindo caminho para uma nova ordem político-econômica e militar com evidentes implicações no Terceiro Mundo. Neste contexto, a política externa do governo Dutra expressava, alternativa A, uma aproximação do bloco comunista, alternativa B, um alinhamento à política norte-americana, alternativa C, uma postura de relativa neutralidade, alternativa D, uma visão terceiro-mundista da resistência ao imperialismo, alternativa E, uma posição de vanguarda relativa à autodeterminação do país. Gabarito da questão, alternativa B, um alinhamento à política norte-americana. Em relação à economia, destacaram-se em seu governo 2 momentos distintos. No primeiro, foi aplicada uma política econômica liberal que, depois de queimar as reservas cambiais do país, foi substituída por uma política intervencionista que resultou em grande crescimento econômico. Em questões de política externa, o país alinhou-se incondicionalmente aos Estados Unidos. Em decorrência dessa aliança,
o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e passou a perseguir fortemente sindicatos, organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Com isso, o PCB foi colocado na ilegalidade e seus políticos foram caçados. Banca CESP 2012, soldado da Polícia Militar. No que se refere a períodos significativos da história do Brasil, julgue o item subsequente. Durante a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas enviou tropas brasileiras para lutarem ao lado dos alemães na Segunda Guerra Mundial. O item está errado. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942 ao lado dos países aliados, isto é, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, e as resistências civis militares de países como a França. O inimigo, evidentemente, eram as chamadas potências do eixo Roma-Berlim-Tóquio. Os nazistas, sabendo da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, começaram a promover retaliações contra o país, atacando navios, inicialmente navios distantes do litoral brasileiro, depois navios mercantes muito próximos da costa nordestina. Entre 5 e 17 de agosto de 1942, 6 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que resultou na morte de mais de 600 pessoas. O destacamento de soldados brasileiros enviados à guerra estavam vinculados à Força Expedicionária Brasileira, criada em 13 de novembro de 1943, com o objetivo especial de ir para o fronte de batalha na Europa, ao lado das potências aliadas, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Polícia Militar de Minas Gerais, 2013, para o cargo de soldado. O período compreendido entre 1964 a 1985, depois da deposição de Jango, o Brasil entra em uma nova trajetória onde o trabalhismo de Getúlio Vargas e a era do nacional desenvolvimento de Juscelino Kubitschek fica no passado. E um novo período marcante da história surge, ou seja, os anos de chumbo. Em relação ao período pós-1964, marque a alternativa incorreta. Alternativa A, o golpe preventivo ocorrido no governo Getúlio Vargas teve uma consequência grave, a divisão da Força Armada, que contribuiu para que os liberais e os de linha dura buscassem espaço na ditadura militar, que acabou nas mãos da linha dura, que passou a controlar o país. Alternativa B, a doutrina da segurança nacional foi criada após a Segunda Guerra Mundial e adotada no fim do mandato do general Castelo Branco como Lei de Segurança Nacional. Alternativa C, a junta militar, criada em 1969, vetou um civil, o vice-presidente de Costa e Silva, a tomar posse do governo, que fechou o Congresso, incorporou os atos institucionais à Constituição sob o título de Emenda Constitucional número 1 e impôs um general no comando. Alternativa D, a partir de 1974, com a ascensão do quarto general-presidente, Ernesto Geisel, a ditadura militar iniciou um processo de autodissolução controlada que irá se completar em 1985. Gabarito da questão, alternativa A, o golpe preventivo ocorrido no governo Getúlio Vargas teve uma consequência grave, a divisão das Forças Armadas, que contribuiu para que os liberais e os de linha dura buscassem espaço na ditadura militar, que acabou nas mãos da linha dura, que passou a controlar o país. O golpe preventivo de 1955, ou movimento de 11 de novembro,
é o nome que se dá aos acontecimentos que resultaram no contragolpe organizado por Henrique Teixeira Lott, em 11 de novembro de 1955. O golpe preventivo foi consequência da grave crise política que afetou o Brasil durante o segundo governo de Getúlio Vargas e principalmente do suicídio de Vargas em agosto de 1954. Essa crise política estendeu-se para a questão da sucessão da presidência e evidenciou os problemas da democracia brasileira. Polícia Militar de Minas Gerais, 2013, para o cargo de soldado. Marque a alternativa correta. O golpe militar de 1964 não trouxe para o Brasil mudanças significativas na estrutura econômica que permaneceu a mesma. Capitalismo, latifúndio, forte presença do capital estrangeiro e na política a burguesia continuava a classe hegemônica. Os vencedores esperavam com o golpe. Alternativa A criação de uma infraestrutura favorável à implantação das reformas de base. Alternativa B, a participação dos militares no novo governo, já que havia se preparado longamente na Escola Superior de Guerra. Alternativa C, após os focos de tensão controlados, foi colocado em prática o AI-1, que determinava a volta ao poder do governo anterior. Alternativa D, o esmagamento pelo autoproclamado Comando Supremo Revolucionário dos Inimigos, denominados genericamente de subversivos, como políticos. Alternativa correta D, o esmagamento pelo autoproclamado Comando Supremo Revolucionário dos Inimigos, denominados genericamente de subversivos, como políticos. A ditadura militar brasileira, iniciada em 1964, insere-se no contexto internacional da Guerra Fria, caracterizada pela bipolarização em que a liderança cabia, de um lado, os Estados Unidos, capitalista, de outro lado, a ex-União Soviética socialista. O continente americano estava sob influência direta dos Estados Unidos e qualquer indício de práticas que não se coadunassem com a cartilha capitalista norte-americana era visto como uma ameaça comunista e frequentemente passível de intervenção. Quando os militares tomaram o poder, eles fizeram com o apoio de grande parte da sociedade civil que estava convencida da ameaça comunista personificada no governo deposto de João Goulart. Com o golpe, foi instituído o Supremo Comando Revolucionário, o qual pretendia acabar com os inimigos ditos subversivos. Esse comando decretou o Ato Institucional 1, que, dentre outras coisas, escolheu Castelo Branco para presidente e permitia a suspensão dos direitos políticos. Universidade Federal do Paraná, 2019, aspirante da Polícia Militar. O golpe civil-militar de 1964 no Brasil provocou uma ruptura violenta no sistema democrático vigente desde 1946. O país passou a ser governado por generais escolhidos pelo Congresso Nacional em eleições indiretas e sem a participação popular. Uma das formas jurídicas mais frequentes empregadas pelo regime para a garantia da governabilidade deu-se por meio da decretação dos atos institucionais. A respeito desse processo histórico, que durou 21 anos, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A ditadura civil-militar extinguiu os partidos políticos e cancelou seus respectivos registros através do Ato Institucional número 2, de 1965. Alternativa B, a ditadura civil-militar realizou escassos investimentos tanto em obras de infraestrutura rodoviária quanto em sistemas de comunicação.
Alternativa C. As graves violações de direitos humanos, sobretudo a aplicação de tortura, as detenções ilegais e os desaparecimentos de opositores, foram práticas sistemáticas durante grande parte desse período histórico. Alternativa D. Pelo Ato Institucional número 5 de 1968, o regime militar suspendeu, entre outras, as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamimobilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Alternativa E. A Lei de número 6.683 de 1979 concedeu anistia política a todos aqueles que cometeram crimes políticos ou conexões com estes, no período compreendido entre 1961 e 1979. Alternativa correta, B. A ditadura civil-militar realizou escassos investimentos, tanto em obras de infraestrutura rodoviária, quanto em sistemas de comunicação. Comentário da questão. O golpe de 1964 foi o evento que promoveu a instauração da ditadura militar no Brasil. Esse golpe foi iniciado em 31 de março de 1964, quando militares instalados em Juiz de Fora rebelaram-se contra o governo e foi concluído em 2 de abril, quando os parlamentares brasileiros ratificaram a destituição de João Goulart. Jango assumiu a presidência porque Jânio Quadros tinha renunciado ao cargo em agosto de 1961. Como Jango era vice, a Constituição demandava que ele fosse empossado no cargo, o que aconteceu em 7 de setembro de 1961. Em 31 de março de 1964, os militares da 4ª Região Militar em Juiz de Fora iniciaram uma rebelião contra o governo sob a liderança de Olímpio Mourão Filho. Não houve nenhum tipo de resposta do governo e a rebelião militar aumentou, chegando ao Rio de Janeiro e Brasília. Em 2 de abril de 1964, os senadores, por meio de uma sessão extraordinária, liderada por Auro de Moura, consolidaram o golpe ao declararem que a presidência do país estava vaga. Isso concluiu o golpe que derrubou João Goulart e instaurou temporariamente Ranieri Mazzilli como presidente do Brasil. No dia 9 de abril, o primeiro presidente militar da ditadura foi nomeado, o general Humberto Castelo Branco. Os militares também outorgaram o Ato Institucional número 1, que impunha as primeiras medidas autoritárias da ditadura. Banca VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. A relativa liberdade de expressão que existiu entre 1964 e 1968 explica-se menos pelo fato envergonhado da ditadura e mais pela base social do golpe de Estado e pela natureza do próprio regime por ele implantado. Tendo o forte apoio das classes médias e produto de uma conspiração que envolveu setores liberais, ancorados na imprensa e nos partidos conservadores, os 4 primeiros anos dos militares no poder foram marcados pela combinação de repressão seletiva e construção de uma ordem institucional autoritária e centralista. Um dos marcos desse período, que confirma a tese do autor, é: alternativa A Lei de Anistia, alternativa B, a Constituição de 1967, alternativa C, a Lei Falcão, alternativa D, a Emenda Dante de Oliveira, alternativa E, a Lei do Pluripartidarismo. Alternativa correta, letra B, a Constituição de 1967. Embora o poder real tenha se deslocado para outras esferas, e os princípios básicos da democracia tivessem sido violados, o regime militar
em seus primeiros 4 anos, quase nunca assumiu expressivamente sua feição autoritária. Pautava-se pelo alto grau de institucionalização, vide os atos institucionais. Além disso, havia a manutenção de um discurso democrático, por meio da continuação das atividades partidárias e eleições diretas para vereador, deputado e senador, bem como prefeito, exceto de capitais e cidades estratégicas. A Constituição de 1967 pode ser incluída dentro dessa tentativa de institucionalização do regime militar. Banca VUNESP, 2015, soldado da Polícia Militar. Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa, relembrando o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 6 anos. Com relação a essa guerra mundial, é correto afirmar que, alternativa A, desencadeou inúmeras alianças entre países como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Alternativa B, foi o estopim para que ocorresse o avanço político e econômico dos países europeus sobre novos territórios africanos. Alternativa C, possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas. Alternativa D, teve início com o bombardeio da base naval nos Estados Unidos, no Havaí, Pearl Harbor, por aviões japoneses. Ou alternativa E, envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, dentre eles Alemanha, Itália e Japão. Gabarito da questão, alternativa E, envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, dentre eles Alemanha, Itália e Japão. Comentário da questão. A Tríplice Entente era formada pelo Reino Unido, França e Rússia, posteriormente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante a Primeira Guerra Mundial. Esses países participantes da Tríplice Entente foram depois basicamente os mesmos aliados da Segunda Guerra Mundial, inicialmente liderados pela França e pelo Reino Unido. Em 1940, as tropas nazistas já ocupavam grande parte da França. Hitler fez questão de que a rendição francesa fosse assinada no mesmo vagão de trem que, em 1918, os alemães renderam-se logo após a derrota da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra foi atacada por aviões alemães. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos foram atacados por kamikazes japoneses em sua base aérea de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Os norte-americanos, com esse ataque, entraram na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos e a União Soviética no confronto, ingleses e franceses contaram com ajudas importantes para responder aos ataques nazifascistas. As tropas aliadas iniciaram o contra-ataque e reverteram o avanço do eixo obtido na primeira fase. Do lado oriental, as tropas soviéticas e ao ocidente, as tropas americanas, inglesas e francesas. Banca VUNESP 2019, aluno oficial, Polícia Militar. Leia a notícia e analise o gráfico para responder à questão. A temperatura entre as duas maiores economias do mundo subiu nos últimos dias, colocando a China e Estados Unidos prestes a iniciar uma guerra comercial que tem o potencial de abalar a atividade econômica global. A leitura da notícia, do gráfico e dos conhecimentos sobre as relações entre os Estados Unidos e a China permite afirmar que, alternativa A, ao déficit comercial dos Estados Unidos somam-se as transferências tecnológicas e subsídios chineses às indústrias como causas do conflito comercial.
Alternativa B. As relações dos Estados Unidos com a China ainda estão historicamente relacionadas à Guerra Fria e o déficit comercial é apenas um pretexto do governo Trump. Alternativa C. O objetivo do governo Trump é reduzir as trocas com a China e ampliar as relações com os países da América Latina, com os quais os Estados Unidos mantêm superávites. Alternativa D. As principais mercadorias vendidas pelos chineses aos estadunidenses são produzidas nas filiais de empresas transnacionais europeias e japonesas na China. Alternativa E. As acusações de quebra de patentes e espionagens industriais atingem ambos os lados e dificultam o restabelecimento das tropas comerciais entre os dois países. Gabarito da questão, alternativa A. Ao déficit comercial dos Estados Unidos, somam-se as transferências tecnológicas e subsídios chineses às indústrias como causa do conflito comercial. Comércio e produção industrial internacionais são temas clássicos normalmente relacionados aos estudos de globalização. A guerra comercial tarifária envolvendo Estados Unidos e China, além de importante tema geográfico, tem sido amplamente noticiada pela imprensa nacional e mundial, ressaltando a importância de acompanhar o noticiário para quem estuda geografia. O gráfico trata da balança comercial Estados Unidos versus a China, com importações em azul e exportações em vermelho por 3 anos diferentes, sendo 2010, 2016, 2017, medido em bilhões de dólares. O que é possível observar é que o comércio entre as duas nações mais ricas do planeta é claramente vantajoso para a China, que exporta para os Estados Unidos muito mais do que importa. Os subsídios apontados oferecidos pelo governo chinês às suas empresas são uma realidade e aumenta a competitividade da indústria chinesa e contribuem também para a justificativa do governo norte-americano para a imposição de sanções tarifárias aos produtos chineses. FAO 2019, Instituto Federal do Paraná, para o cargo de professor de História. Desde pelo menos 1944, o advogado polonês Rafael Lemkin procurava uma forma de diferenciar juridicamente os direitos individuais dos direitos coletivos de grupos e nações e criou a palavra genocídio, combinando a palavra grega geno, tribo ou raça, com a palavra latina sidio, matar. Logo após, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, onde líderes nazistas foram acusados de crimes contra a humanidade, ainda em 1948, foi aprovada a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, reconhecendo o Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, estudiosos apontam que outro massacre semelhante já havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, embora veementemente negado pelo governo responsável. Qual é este outro massacre? Assinale a alternativa correta. Alternativa A, o Holocausto Judeu no Terceiro Reich nazista. Alternativa B, o genocídio Malawi no Império Britânico. Alternativa C, o Holodomor na União Soviética. Alternativa D, o genocídio armênio no Império Turco-Otomano. Ou alternativa E, o massacre de Yom Kippur na Palestina. Alternativa correta, D, o genocídio armênio no Império Turco-Otomano. A título de informação da questão, o século XX ficou marcado como um século de catástrofe e morticínios. As duas guerras mundiais levaram cidades inteiras à destruição e milhões de pessoas à morte. Nesse inteirinho,
Alguns regimes de governo que pautavam por orientações políticas ideológicas nacionalistas, eugenistas e racistas levaram a cabo o projeto de extermínio sistemático de povos que julgavam ser inferiores ou que divergiam de seu projeto de expansão territorial, entre outras razões. Os motivos eram inúmeros. O caso do Holocausto dos judeus, isto é, o genocídio dos judeus pelos nazistas, é um exemplo. O Holodomor, isto é, o genocídio de ucranianos pelos soviéticos, é outro. Porém, antes desses dois, houve o genocídio dos armênios, perpetrado pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano controlava uma vasta região que ia do Cáucaso, passando pelos Balcãs, Anatólia, Península Arábica e por grande parte do Oriente Médio. A Armênia, que havia sido conquistada pelos turcos, tornou-se súdita dos sultões.